A manchete é: se fizer os movimentos corretos nos momentos corretos, a campanha de Ciro Gomes poderia levar o candidato aos 14% das intenções de voto no primeiro turno. E tem mais, hein? Nos cálculos mais otimistas, ele poderia abocanhar até 35% do eleitorado. E eu tô na área. Vamos recorrer aqui ao Thales Faria, que em seus comentários no UOL soltou duas coisas muito importantes ao analisar o quadro da terceira via. O primeiro ponto é sobre Ciro Gomes, que segundo Thales estaria indo para o tudo ou nada, estaria no momento mais decisivo da sua pré-candidatura. As negociações que se seguem com o partido do Kassab, também com a União Brasil do Bivar, são assim decisivas, são definitivas para o futuro político da principal liderança do PDT. O Ciro está entrando no caminho da reta final, do desespero, do tudo ou nada. Ou ele convence o Kassab e convence, sobretudo, os partidos da chamada terceira via, né, que querem fazer aquela centro democrático, o MDB, com a Simone Tebet, a União Brasil, a se juntarem a ele, ou vai ficar difícil, porque está estacionado e não está avançando. Então ele está no tudo ou nada. E daí, inclusive, nessa sabatina, o tom mais exaltado ainda contra o Lula e o Bolsonaro, especialmente contra o Lula, de quem ele foi aliado. Eu acho que o Ciro tem certa razão na medida em que realmente o PT e o Lula atropelaram o A sabatina que ele menciona é a do UOL e, de fato, né, a participação do Ciro Gomes veio recheada de críticas, principalmente ao Lula. Mas foca aí na ideia de que esses partidos articulados ou desarticulados na chamada terceira via são a última esperança do Ciro Gomes, porque você também poderia dizer o exato contrário. Ciro Gomes poderia ser a última esperança da tal terceira via. Ou não? Vamos ouvir o Thales. Só 3 dias depois do comentário que a gente acabou de ouvir. Olha, eu acho o seguinte, o Ciro é a última chance da terceira via. Se a terceira via conseguir, o que é difícil, se unificar em torno dele, ele pode se tornar uma opção de terceira via. Mas uma opção de terceira via não quer dizer que é contra o Lula, ela pode ser contra o Bolsonaro também. Então, primeiro isso, essa pesquisa mostra, há uma chance de surgir no nome da terceira via? Ainda há, e esse nome, por enquanto, está sendo o Ciro, se eles se unificarem em torno dele. Eu acredito que seja a última chance. E dessa vez ele menciona uma tal pesquisa. Que pesquisa, né? O comentário é de 22 de abril. Tinha saído aí um levantamento do IPESP. E aí o nome do Sérgio Moro já tinha sido retirado da disputa. Então, olha lá, Lula aparece com 45%, Bolsonaro com 31% e Ciro Gomes com 8%. Ah, mas não chega aos 2 dígitos, alguém poderia dizer. É verdade, só que estamos falando de um universo de 147 milhões de eleitores. É voto pra caramba, né? E tem mais. Olha, é mais do que o dobro do Dória, que tem 3% ali atrás. Pois é. E isso, né, depois de ter governado o estado mais rico do Brasil, de ter se mantido em evidência na mídia o tempo todo, o que conta e conta muito. Só que assim, tão importante quanto os números que aparecem na pesquisa são as tendências, de alta ou de baixa. Mantenha isso em mente, porque a gente precisa falar da pesquisa mais nova. Olha aí, Pesquisa FSB-BTG, vantagem de Lula para Bolsonaro cai 5 pontos, sem Moro na disputa. Natural que a manchete se concentre no Lula e no Bolsonaro, que estão no topo, que lideram a pesquisa. Só que vamos ver o impacto para a candidatura do Ciro Gomes. Olha lá, o petista tem 36%, o Bolsonaro tem 30%. Todos os outros presidenciáveis considerados no levantamento somam 17%. São eles: Ciro Gomes do PDT com 9%, André Janones do Avante com 3%, João Dória do PSDB com 3%, Simone Tebet do MDB com 1%, Vera Lúcia do PSTU com 1%. O ex-juiz Sérgio Moro, que abriu mão da pré-candidatura no Podemos e migrou para o União Brasil, já não figura no levantamento. 9% é meio que a mesma coisa da outra pesquisa, a do IPESP, apesar das metodologias diferentes, das amostragens diferentes. Ok, só que tem
um porém. Os acontecimentos das últimas semanas mostraram pra gente o impacto que pode ter a retirada de uma candidatura, o impacto que pode ter uma desistência. Milhares e milhares de eleitores decididos se tornam indecisos, ficam à deriva, prontinhos para serem fisgados por quem for mais hábil, né? E se houvesse novas desistências? E se mais gente saísse da corrida? O que aconteceria no embolado campo da terceira via? Ciro Gomes é favorito da terceira via na disputa contra Lula e Bolsonaro, mostra a pesquisa da FSB-BTG. E vamos lá de novo, para o Estadão. O pré-candidato do PDT à presidência, o Ciro Gomes, é o nome com melhor desempenho numa eventual candidatura única da terceira via, contra o ex-presidente Lula do PT e o Jair Bolsonaro do PL, segundo a pesquisa FSB-BTG, divulgada na segunda-feira, dia 25. No cenário em que é o candidato de consenso, o ex-ministro aparece com 14% das intenções de voto. Por candidato de consenso, entenda o seguinte: o único candidato da terceira via. Tira Simone Tebet, tira Dória, tira todo mundo, sobra só o Ciro, somam-se os votos, ele fica com 14%. É o recorte dos dados mais favorável para a campanha do PDT. Então é óbvio que é a esse recorte que o candidato precisa apelar na hora de animar a militância. Quando confina o resultado, 39, 31 e euzinho 14 aqui. Hora 14 já dá para a gente trabalhar um pouco mais animado. Embora eu, volto a dizer para a nossa militância, não vão dar folga para nós. Vamos trabalhar, vamos apostar na inteligência do nosso povo. Vocês estão fazendo coisas lindas, eu nunca tive isso, sabe? Gente saindo para a esquina das cidades para fazer militância. Eu tenho a melhor assessoria que alguém pode ter. Eu tenho uma turma extraordinária montando um programa de governo lindíssimo, cheio de ideias novas para libertar o Brasil dessa mesmice, dessa bola de chumbo do passado. E agora vamos para o Datena, que chegou a ser cogitado como vice do Ciro Gomes e trata o Ciro não só como entrevistado, mas como aliado. Ouve aí a pergunta. Com a desistência de uma pessoa que a gente ama muito, né? Que é o juiz Moro, a gente gosta muito dele, eu tenho inclusive uma foto dele aqui na sala da minha casa, acendo uma vela todo dia para ele aqui, mas com a desistência desse cara, você passa a ser o nome da vez para a terceira via, porque os outros não decolam, com dinheiro pra caramba de partido, com tentativa de bombar esse ou aquele candidato, os outros, não vou dizer que não são bons candidatos, né, mas não decolam. E vamos ao cerne, ao ponto central dessa resposta. Primeiro fator, o Bolsonaro concorre à reeleição, o que lhe concede uma vantagem monstruosa. Só que apesar de ter essa vantagem, ele não está muito bem não. Mas o que está acontecendo na prática? Na prática, concretamente, é o seguinte: a reeleição da Atena é um mandato de 8 anos com um plebiscito no meio. Porque é muito desigual a condição da disputa. O presidente diz qualquer bobagem, está na mídia, enfim, mexe com a caneta, pune interesses, beneficia interesses, cria crises artificiais para distrair a população da inflação, do desemprego, e aí cria confusão com os militares e os tribunais. Enfim, a gente sabe o que é que está acontecendo. Mas aí, o que é a reeleição? É um mandato de 8 anos com um plebiscito no meio. E aparentemente, esse plebiscito, pela primeira vez no Brasil, está funcionando contra o governo, numa proporção de 75-25 ou, na pior hipótese, 70-30. Ouviu aí, né? Na pior das hipóteses, 70-30. Quer dizer que nesse momento, ao menos nesse momento, 70% do Brasil quer trocar de presidente. Nisso que o Ciro Gomes está chamando aí de plebiscito no meio do mandato. Metade desses 70% aí já se decidiu. Contra Bolsonaro é Lula, mas é outra metade. E tem aí 30-35% do eleitorado brasileiro que, com esse critério, não quer ou não prefere que seja um ou outro. E eu estou na área. E é com essa perspectiva mais otimista que a campanha do PDT pode trabalhar. Esse é o sonho ou o objetivo. 35% do eleitorado brasileiro poderia ser do Ciro Gomes no primeiro turno. Já é mais do que tem o Bolsonaro, né? Só que assim, para ter esses 35%, ele depende do quê? Depende dos acordos corretos. Senão aquele pessoal lá que precisaria sair da disputa, não sai. É preciso conversar com os partidos, é preciso fazer acordos de bastidores, é preciso ter persuasão. E mais, né? Se ele fosse bem sucedido nesses acordos, já saltaria imediatamente para os 14%. Fato é que mesmo olhando para o recorte mais otimista dos dados,
a campanha do Ciro Gomes precisa reconhecer. Não há margem para errar. Em política, nunca há. Para continuar fazendo conteúdo e, quem sabe, expandir o projeto, o Meteoro depende de contribuições. A chave Pix do canal é essa aí, pixmeteoro@gmail.com. Você pode ajudar, mas claro, só se você quiser. Muito obrigada por ver esse vídeo até o final.